Há uma questão que, nesse ponto, associa, historicamente, Irã e China. Não no sentido do poderio militar ou econômico, porque a China hoje é a futura grande potência do mundo, mas no sentido de ser uma cultura milenar. Isso é algo que nós não compreendemos, Vivi, porque não faz parte da nossa experiência histórica. O Donald Trump, cuja visada histórica apenas chega até o mês de novembro, quando ele perderá as eleições de metade do mandato, o Donald Trump não consegue nem sequer imaginar o que significa isso. Mas veja, quando um jornal como o Estado de São Paulo publica aquele editorial espantoso, ninguém vai chorar pelo Irã, como se nós não fôssemos chorar por 160 meninos que foram para a escola e foram bombardeados. William, você sabe por que essas meninas foram para a escola? Porque elas foram bombardeadas no final de semana, na sexta e no sábado. Teoricamente, o Marco Rubio continuaria as negociações na segunda-feira. É de uma sordidez que ultrapassa qualquer limite. Mas quando o Estado de São Paulo diz isto, Vivi, ninguém vai chorar pelo Irã, revela não apenas uma enorme ignorância, mas, sobretudo, uma fundamental falta de empatia, mas revela pior, revela um racismo implícito. Porque eu só posso dizer que ninguém vai chorar pelo Irã, que ninguém vai chorar pela Palestina, então, Vivi, que ninguém vai chorar pelas mulheres mortas no Brasil, ou, Adriana, que ninguém vai chorar pelo racismo brasileiro, porque eu estou considerando que eu sou superior a essas pessoas mesmo. É isso que está em jogo. O Estado de São Paulo se considera que os iranianos, que a cultura persa é inferior à cultura ocidental. Isso é uma loucura. Vou dar 3 exemplos apenas, Vivi, que eu acho que mostram o que está em jogo neste momento. Veja, 3 poetas. E a presença contínua deles na literatura mundial e na literatura brasileira. Omar Khayyam, um poeta que nasce no século XI, mas atravessa o século XII. Era filósofo, astrônomo, matemático, poeta. Tem importantíssimas contribuições para a história da matemática, Vivi. E Omar Khayyam é autor de um livro que nós todos lemos na nossa adolescência, o Rubaiyat, que é uma palavra que do persa quer dizer quadra, porque ele se caracterizou por poemas de 4 versos, uma quadra, e muitas vezes nesses 4 versos estava o poema todo, que é a poesia de matemático, sintética. Manuel Bandeira traduziu o Rubaiyat, Vivi. William, não é verdade que em algum momento da sua vida você pensou com você mesmo, vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero na cama que eu escolherei? Adriana, nós todos não pensamos nisso em algum momento das nossas vidas? Adriana, Passárgada é uma cidade do Irã. Ela existe, fica no estado de Shiraz. Nós podemos ir visitar Passárgada. Não necessariamente teremos tudo o que desejamos, mas podemos ir a Passárgada. A poesia persa é muito importante para Manuel Bandeira. Há um outro poeta, que é o Rumi, que é um poeta e teólogo sufi, que é uma derivação do Islã, que é mística e contemplativa. E o Rumi tem poemas rigorosamente fundamentais, escritos no século XIII, Vivi. Ainda hoje, os poemas do Rumi são lidos com deslumbramento. No Brasil, há um poeta, pensador, professor, Marco Lucchesi, que é profundamente influenciado e tem um diálogo profundo com a poesia persa. Ele traduziu recentemente poemas místicos do Rumi. É um deslumbre, porque tem fotografias belíssimas da região. O túmulo do Rumi, que morreu no século XIII, 1273. O túmulo dele, William, é local de peregrinação até hoje. Século XIV. Um dos poetas líricos mais importantes da história da literatura em qualquer idioma, em qualquer época, o Hafez, que era um poeta lírico, amoroso, erótico, que publicou os seus famosos divan. Divan, em persa, quer dizer uma seleção das melhores poesias, obras reunidas e selecionadas. O Hafez é tão importante ainda hoje que na casa dos iranianos você encontra livros do Hafez, os famosos divan do Hafez, as obras selecionadas e conhecidas. As pessoas declamam poesias do Hafez como nós declamamos a Canção do Exílio. O Goethe, o poeta alemão, no outono da sua vida, no decênio final da sua vida, conheceu a poesia do Hafez. Ficou tão deslumbrado, mas tão deslumbrado, que ele produziu uma das maiores obras da literatura. É o famoso Divan, Ocidento Oriental. Divan, no sentido da palavra persa, um conjunto de poesias tematicamente reunidas,
Ocidente Oriental, porque o Goethe propunha que o Hafez era uma ponte para unir Ocidente e Oriente. Percebe, Vivi? Quando nós estamos falando do Irã, nós estamos falando de uma população que lê Omar Khayyam, Rumi, Hafez. Nós estamos falando de mais de 1000 anos de continuidade cultural. Pode haver uma diferença política, pode haver um momento mais complexo na história em relação a muitos aspectos, mas numa hora dessa, em que os Estados Unidos fazem esse ataque brutal, covarde, você não pode, pelas leis mais elementares das relações internacionais, marcar uma reunião na segunda-feira e bombardear uma escola de meninos no sábado. Isso não faz nenhum sentido, é uma alucinação. O que eles não estão se dando conta é que as novas gerações, Vivi, desde a queda do Shah Reza Pahlavi e do princípio da teocracia iraniana, que tem muitos problemas, mas não é disso que falamos agora. Desde esse momento, há pelo menos 3 ou 4 gerações de iranianos que não têm, em relação aos Estados Unidos, a memória da relação pré-revolução iraniana, ou seja, pré-revolução islâmica, não tem a lembrança do Shah Reza Pahlavi, com esse Estados Unidos apenas como poder imperialista que quer destruir completamente uma civilização milenar. Não vão, Adriana, sabe por quê? Porque um povo que há 1000 anos vai na tumba de um poeta para homenageá-lo, um povo que há 1000 anos mantém nas suas casas livros do Hafez, esse povo luta até o final, porque ele tem algo que o Donald Trump jamais imaginará sequer que existe, ele não pode conceber. Esse povo tem uma alma literária profunda, construída por livros, construída por tradições. São versos que atravessam 1000 anos. Uma civilização que tem versos que atravessam 1000 anos e que continuam tocando o coração das pessoas. Essa civilização não se entrega.